Que bom que nós estamos aqui de novo e hoje, num dia muito especial, porque hoje é Dia das Mães. Nós já estamos no final, sei que as celebrações já foram feitas, mas eu também sei que a mãe é mãe, né? E merece uma homenagem da nossa parte. E eu gostaria de começar o culto realmente pensando, nisso, né? Você já parabenizou sua mãe ou aquelas, que são pessoas especiais na sua vida, mas eu quero orar e agradecer ao Senhor por esse dia. Então vamos orar juntos. Pai, eu peço em nome de Jesus que pela tua graça, pelo teu poder, nós estejamos sendo amparados, amplamente supridos, e que nesse dia, Senhor, que cada mãe realmente tenha se sentido honrada, tenha se sentido abraçada de verdade, mas principalmente que tenha sentido muito amor daqueles que ela deveria receber amor, Pai. Eu sei que hoje é um dia muito especial, então nós agradecemos por esse dia. E estamos aqui juntos agora para cultuar o Senhor. Então abençoa o nosso tempo aqui, abençoa, Pai, a palavra, o louvor, tudo que nós vamos fazer, que tudo seja para a honra e tudo seja para a glória do Senhor Jesus. E eu oro isso em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, como é importante, poder adorar junto. Então canta com esses louvores, adora o Senhor. E vamos preparando nossos corações, inclusive, para a palavra de Deus. Então vamos adorar. Cavou
É bom adorar, né? É gostoso cantar, é gostoso a gente poder realmente declarar realmente quem é Jesus e o que é a salvação para nós. Realmente é muito bom. Mas, como eu disse na introdução, hoje é dia das mães. Então você, mãe, ô mãe, pode sentar aí já na ponta do sofá, já se prepara, porque você vai receber uma oração especial, especialmente para você. Nós realmente desejamos as bênçãos do Senhor sobre sua vida. Por quê? Porque mãe é algo especial. Não só pelo fato de nós nascermos, né? Temos nascido de você, mãe, né? Mas tudo que você faz, tudo que você já fez, todos os sacrifícios, todas as coisas, você tem um papel tão grande na vida dos seus filhos. Realmente palavras não são suficientes para poder dizer e realmente te abençoar e falar o quanto que é maravilhoso o que você representa como mãe. Mas eu oro agora e essa oração é para que você seja fortalecida, que você tenha muita sabedoria, principalmente você, mãe, que está com seus filhos em casa direto, agora virou professora também das aulas online e tal. Fica em paz, fica tranquila, Deus vai suprir, Deus vai dar tudo que você precisa para que você possa abençoar e continuar cuidando dos seus filhos. Então vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar agora. Então ora com acompanhe essa oração, e você, mãe, receba isso, porque é uma oração para você. Paz do Senhor a todos. Estamos aqui nesse momento para fazer uma oração por todas as mães em agradecimento a Deus. Também porque o nosso Senhor, Ele veio de uma mãe. Então, que Deus realmente abençoe as mães. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por cada mãe, ó Pai, ali da nossa igreja, que realmente a Tua mão esteja com cada uma. Ó Pai, que realmente a Tua presença esteja com cada uma. Que cada uma, Pai, possa ter ali a visão do Senhor para criar os seus filhos no caminho do Senhor, mediante o Teu Santo Espírito, Pai. Abençoa as mães, realmente dê a Tua paz, dê o vigor necessário, dê um renovo, cuida da saúde de cada uma, Pai, cuida dos propósitos de cada uma, que realmente os seus propósitos sejam o Senhor e a Tua presença, Pai. Oh, Pai, fortalece elas no seu lar. Oh, Pai, que o relacionamento delas realmente apareça ali na criação dos seus filhos, apareça no trabalho de cada uma, realmente apareça, Pai, para que todos glorifiquem o Teu nome. Pedimos isto ao Senhor, oh Pai, e realmente abençoa as mães, Pai, abençoa a vida delas, a saúde de cada uma. É o que pedimos e entregamos elas na Tua presença e agradecemos pela vida de cada mãe, Pai, de todas as nossas mães da igreja, Pai. Agradecemos e entregamos elas em Tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, é que oramos. Amém. Ó Deus. Deus abençoe a cada mãe. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa oração. É para você, mãe, é para você. Mas nós temos outras surpresas para você. Nós temos duas, aliás. Então eu quero que você agora olhe bem, presta bem atenção no que as crianças e os jovens prepararam para você, mãe. Veio do coração deles, é especial para você. Então receba e seja abençoada também por esses vídeos que as crianças e os jovens prepararam para vocês. Então vamos assistir agora, antes da mensagem. Acordei pensando em você e percebi quão grande é o meu amor por ti. Com palavras pequeninas, estes versos
mamãe querida, você é muito especial. Mamãe querida, você é a mais linda flor que há em meu jardim. Mamãe querida, você tem um perfume tão suave que igual não encontrei. Você é para mim a joia mais preciosa. Mamãezinha, você é um pedacinho do céu. Mamãe querida, você é a mais linda flor que há em meu jardim. Mamãe querida, você tem um perfume tão suave que igual não encontrei. Você é para mim a joia mais preciosa. Mamãezinha, você é um pedacinho do céu. Mamãezinha, você é um pedacinho do céu. Deus te abençoe, te guarde, Faça resplandecer teu rosto sobre ti, te mostre tua graça e te dê paz. Cantamos amém, amém, amém. Cantamos amém, amém, amém. Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer teu rosto sobre ti, te mostre tua graça e te dê paz. Continuando nosso culto, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje eu quero, na verdade, dar uma continuidade na linha que eu entrei domingo passado, quando eu estava falando com a mensagem As Certezas nas Incertezas. Eu estava falando sobre os olhos naturais e os olhos espirituais. E como tem sido nessas últimas semanas, parece que vem uma palavra, vai consumindo meus pensamentos no bom sentido. E eu continuei com essa ideia dos olhos, mas na linha de visão. Visão. Por quê? Começando com um texto, e eu tenho vários textos hoje, mas um texto lá em Jó, capítulo 32, verso 8. Ele diz que é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Estou lendo a NVI, vou repetir. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Ou seja, em outras palavras,
entendimento é um presente de Deus para mim e para você. Além de ser um presente, essa sabedoria, ela vem através de um sopro do Todo-Poderoso. Agora, como um sopro, quem é representado como vento na Bíblia é o Espírito Santo. Então eu posso seguramente dizer que essa sabedoria vem como um sopro do Espírito Santo sobre a minha vida e a sua. Então, o que eu quero linkar com o domingo passado é que quando você decide ter olhos espirituais e andar nas certezas que Deus pode te dar, você precisa então começar a receber desse sopro do Todo-Poderoso pelo seu Espírito Santo. Você precisa ter visão e você precisa entender que visão é algo sobrenatural. Ela não é uma coisa natural para você, esse tipo de visão, mas sim é algo dado pelo Espírito Santo para mim e para você. É dado para nós individualmente, como é dado também para a igreja. E eu quero que a gente entenda isso hoje. E a visão aqui, ela vai na linha de uma capacidade de avaliação e compreensão das situações. Por que nessa linha, né? Talvez você pergunta, pastor, por que capacidade de avaliação e compreensão das situações? Meus irmãos, nós estamos vivendo situações não só de saúde, nós estamos vivendo situações financeiras e estamos vivendo situações políticas incertas no nosso país. E nós, como crentes, nós que recebemos esse sopro do Todo-Poderoso pelo seu Espírito Santo, nós precisamos ter capacidade de avaliar e compreender a real situação e podemos focar naquilo que é mais importante. Eu volto a dizer, tem muita gente que está atualizadíssimo nas últimas notícias do dia, nas notícias políticas, nas notícias sobre o coronavírus e blá blá blá, mas não leu a Bíblia e orou. Sabe todas, está em dia com todas as séries, maratonou várias séries no Netflix, mas não leu a Bíblia e orou. Então, como nós podemos esperar ter visão como sopro do sobrenatural, do Todo-Poderoso, um sopro sobrenatural do Todo-Poderoso pelo seu Espírito Santo? Como é que eu posso ter esse entendimento, né, que o Espírito quer me dar, se eu não busco? Então eu quero que você medita nisso um pouco. Então, para explicar isso melhor, o que eu vou fazer? Eu quero usar dois personagens do Velho Testamento. O primeiro é um personagem conhecido, que é Balaão. Só que eu quero dar um pequeno fundo histórico rápido aqui, antes de entrar no texto que eu quero meditar. Balaão, na verdade, a história dele começa em Números 22, quando o rei Balaque, que é um moabita, ele pede a Balaão, que é um midianita, para que ele profira uma maldição contra Israel. Talvez quando eu falo assim, rei Balaque dos moabitas, que pediu para Balaão, que é midianita, tal, pediu para Israel, talvez você não, isso parece meio desconexo. Então eu quero fazer uma ligação aqui. Todos esses três povos, tanto os moabitas, como os midianitas, como Israel, todos estão ligados em Abraão. Ah, é? Você fala, todos são ligados em Abraão. Como assim? Os midianitas, eles são descendentes de Abraão com Quetura. Quem é Quetura? Depois que Sara morre, Abraão toma outra esposa que chama Quetura. Não se fala muito dela, mas ela teve um filho, e esse filho, ele é o patriarca dos midianitas. Então os midianitas têm uma ligação direta com Abraão. E os moabitas, qual é a ligação deles com
Abraão não é tão direta como, né, os midianitas, mas os moabitas, eles são descendentes ligados a Abraão através de Ló. Lembra quando saiu lá, né, e fugido, né, e foram para um vilarejo, porque Sodoma e Gomorra foi ser destruído, e aí chegaram lá, não se sentiram seguros, então foram para as montanhas, e as duas filhas tiveram aquela ideia, né, de Jerico, né, de produzir descendentes, embriagando o pai e tal. Bom, a mais velha, quando ela engravidou e deu à luz, ela deu à luz a Moabe. Moabe é o pai dos moabitas. Então eles também são ligados consanguineamente a Abraão. Então é interessante que o povo de Israel está chegando para tratar com alguém que tem ligação com Abraão e com eles mesmos, porque eles são descendentes de Abraão. Por que isso é interessante? Porque isso sempre me chamou a atenção por duas coisas. Primeiro, porque é óbvio que quando nós estudamos a vida de Balaão, Balaão conhece o Deus de Abraão, conhece Jeová, porque ele é um profeta de Jeová. Agora, como ele conheceu, a Bíblia não nos explica. O fato é que ele conheceu. Talvez esse parentesco veio trazendo que existem vários deuses, mas existe o Deus de Abraão. Então isso em si só já dá uma mensagem, né? Mas por que eu estou enfatizando, tomando todo esse tempo para falar isso? Porque Balaão, ele não foi permitido por Deus amaldiçoar Israel. Eu quero que você entenda isso. Ele só proferia bênção. Como assim? Quando você chega no capítulo 23 e 24, ele está proferindo 3 oráculos. Quer dizer, tecnicamente era para ter sido 3 maldições, mas acabaram sendo 3 bênçãos, né? Isso deixou o rei Balaque, né, nervoso. Por quê? Porque ele tinha contratado Balaão para proferir realmente maldições. Mas por que Balaão não podia? E aí que eu quero que você entenda. Tem no meio disso tudo, tem 4 versos que para mim são como se fossem umas pérolas, né? Já falei isso antes, um tempo atrás, mas eu quero trazer de novo, justamente dentro desse foco de nós termos visão, ou seja, nós temos uma capacidade de avaliação e compreensão das situações terrenas, mas através dos olhos espirituais. Porque eu temo que muitas vezes os crentes, no geral, eu vou falar no geral, eles não estão conseguindo perceber o natural com os olhos espirituais. E isso é algo que nós realmente precisamos pedir para o Senhor, para que nós possamos consertar isso se está errado e começar a realmente viver com visão espiritual, né? Visão espiritual sendo receber entendimento pelo Espírito de Deus, porque é um sopro do Todo-Poderoso dentro da minha vida e eu passo a entender aquilo que só vou entender porque Ele me ajuda a entender. Por que Balaão conseguiu entender isso? No finalzinho do capítulo 3, ele está entrando no que alguns chamam do terceiro oráculo, seria a terceira profecia contra, que era para ser maldição. Mas no início do verso 24, diz assim, no verso 1, 24, de 1 a 4, Números 24, acho que eu não tinha falado o livro, né? Números 24, de 1 a 4. Se você tem a sua Bíblia, abre aí, eu vou ler na NVI, Números 24, de 1 a 4. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia, mas, né, como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, o Espírito de Yahvé, de Jeová, veio sobre ele, e ele pronunciou esse oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Olha que interessante.
São 4 características descritas aqui. Mas antes de ler as 4 características, enumerando elas, eu fui lá na Bíblia a Mensagem, achei muito interessante essa parte aí, que é a parte B do verso 3 e o verso 4. A Mensagem colocou da seguinte forma: decreto de um homem com visão clara, decreto de um homem que ouve Deus falar, que vê o que o Deus forte lhe mostra, que cai sobre seu rosto em adoração, que vê o que realmente acontece. Olha só, decreto de um homem com visão clara, decreto de um homem que ouve Deus falar, que vê o que o Deus forte lhe mostra, que cai sobre seu rosto em adoração, que vê o que realmente acontece. Para você ter visão, essa visão, esse sopro do Todo-Poderoso, onde realmente o seu entendimento espiritual vai ser aguçado e aberto com mais clareza, meu irmão. Primeiro, você precisa ouvir Deus falar. Segundo, você precisa ver o que Ele quer te mostrar. Terceiro, você precisa se humilhar na presença dEle. E qual a melhor forma? Aqui diz que a humilhação é feita em adoração. Você se prostra em adoração. E 4, você passa então, se você ouve Deus falar, se você vê o que Deus lhe mostra e você se humilha em adoração, então o quarto ponto é a consequência: você passa a ter clareza no que está em questão. E eu pergunto para você hoje, eu já perguntei para mim e eu vou perguntar para você: você está tendo clareza espiritual, uma visão clara, com clareza das questões verdadeiras que estão em jogo, não só com a igreja, mas com o nosso país? A igreja talvez seja uma das últimas a reabrir cultos, e se reabrir vai ser todo um processo, só 30% e tal. Tá, isso é o que está sendo dito, isso talvez é o que está sendo publicado, mas qual é a clareza que Deus quer trazer para mim e para você? Qual é a clareza que Deus quer introduzir como um sopro do Espírito Santo sobre a nossa vida, para trazer entendimento? Qual é o entendimento que Deus quer derramar sobre mim e sobre você? Então Balaão, ele é para nós realmente um exemplo daquele que ele não recorreu à magia, quer dizer, ele não recorreu a coisas naturais, ele recorreu voltando seu rosto para Deus, permitindo que o Espírito de Deus o enchesse, para ele poder realmente entender, para ele poder chegar a ter clareza no que estava em questão. E no caso ali, qual era a clareza? Abençoar o povo de Israel, porque o povo de Israel não era um povo amaldiçoado, era sim um povo abençoado por Deus. E eu quero que a igreja hoje entenda o quanto nós somos abençoados por Deus, e Deus precisa abrir sua visão para isso. Deus precisa abrir a nossa visão para isso. Mas quem é o segundo personagem? Você falou que eram 2. Então, o segundo personagem é Moisés. Mas nós não vamos olhar aqui no Velho Testamento, nós vamos lá para Hebreus capítulo 11. Então eu quero que você abra sua Bíblia ali em Hebreus capítulo 11, nós vamos ler do verso 24 a 27. E ali tem o suficiente para nós entendermos algumas coisas muito especiais e muito importantes com relação a tudo isso, em relação à visão que nós precisamos entender sobre Moisés. Então vamos lá para o texto de Hebreus 11, capítulo 11, verso 24 a 27. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. 26. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não
temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. O que eu preciso entender aqui? Tá, tem tanta coisa sobre Moisés aqui, né? Na fase adulta, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do pecado, né, lá no Egito, né? E olha, ele como, né, filho da filha de Faraó, grana não era problema, ter coisas para fazer não era problema, tá? Quero que você entenda isso. Mas ele diz, o verso 26, o autor de Hebreus, que por amor de Cristo, ele considerou os tesouros do Egito realmente desonra, e não valia a pena, né? Por quê? Porque ele tinha uma riqueza maior, tá? Isso também dá outra mensagem. E diz o autor de Hebreus que ele contemplava a sua recompensa, e quando ele diz contemplava a sua recompensa aqui na NVI, ele está dizendo sobre a recompensa eterna, né? Isso em si também é um parênteses muito interessante, né? Porque muitas vezes nós estamos concentrados só no aqui e agora, e nós esquecemos que nós temos uma pátria celestial. A nossa pátria aqui terrena, nós somos peregrinos aqui, e nós não vamos ficar para sempre aqui. Então parece que Moisés estava entendendo tudo isso. Mas eu creio, depois de meditar, e pode crer, eu já meditei nesse texto várias vezes. Moisés é um dos meus personagens prediletos do Velho Testamento, mas por que ele conseguiu tudo isso? Primeiro, porque ele perseverou, né? Diz o 27 que pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Por que ele perseverou? Porque ele tinha fé. Ele tinha uma fé centrada em olhos espirituais, e esses olhos espirituais produziram certeza. Por que ele tinha olhos espirituais? Porque o texto diz que ele via aquele que é invisível. Como que ele via aquele que é invisível? Como que ele via Deus? Porque ele tinha visão. Ele tinha visão espiritual. Ele recebia entendimento pelo sopro do Todo-Poderoso dentro de si. Ou seja, o Espírito Santo soprava o entendimento sobre ele. Ele era uma pessoa que tinha visão de Deus. Por quê? Porque ele buscava, porque ele tentou entender. Você sempre saberá que a visão é de Deus por causa da inspiração que vem junto dela. E por que eu digo isso? Porque Moisés, ele não ficou parado, ele não ficou lá dentro do palácio, ele começou a sair, ele começou a ir atrás do povo judeu, porque ele aprendeu o suficiente para nunca esquecer que ele era um hebreu, ele não era um egípcio, e que ele tinha um povo, e esse povo tinha uma crença muito forte em um Deus todo-poderoso, e ele, é evidente que o tempo que ele passou com a sua mãe, ele conseguiu aprender isso. Mas ele não aprendeu só na teoria, ele conseguiu entender quem era esse Deus invisível, ao ponto que ele via aquele que é invisível, diz o texto. E eu quero que você entenda isso, porque hoje eu quero que realmente, em nome de Jesus, que a nossa visão seja aberta, que realmente o sopro do Todo-Poderoso pelo seu Espírito Santo comece a gerar entendimentos muito maiores do que nós já tivemos, que não seja apenas com o pastor ou pastores, alguns irmãos, mas que a igreja do Senhor Jesus comece a caminhar nessa visão, caminhar em visão espiritual, visão como um entendimento que vem como um sopro do Todo-Poderoso sobre a sua vida, através do Espírito Santo que habita em você, você que é crente em Cristo Jesus. A visão de Deus vem com poder, e a visão de Deus dá vitalidade à sua vida, porque ela é energizada pelo próprio Deus. Moisés conseguiu recusar ser chamado filho da filha de Faraó, ele conseguiu preferir ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres transitórios do Egito. Ele conseguiu contemplar a sua recompensa espiritual por amor a Cristo. Por quê?
Tudo porque ele tinha visão. Por quê? Porque ele via aquele que é invisível. E isso vai acontecer comigo e com você, meu irmão. Porque uma pessoa que tem a visão de Deus não é devota a uma causa ou a qualquer problema em particular, ela é devota ao próprio Deus. Ela é devota a Deus por quê? Porque ela consegue, pela essa visão gerada por Deus, enxergar mais a Deus. Então, ao enxergar Deus, ela começa a realmente se entregar cada vez mais ao Senhor. Porque, eu volto a dizer, eu vejo muita gente entregue aos noticiários, entregue aos vídeos, entregue a tanta coisa, e isso só gera canseira, isso só gera medo, gera pânico, gera tantas outras coisas. Mas o que vem de Deus, eu quero declarar, porque a visão de Deus, ela vem com poder, vou repetir, ela dá vitalidade à sua vida, porque ela é energizada pelo próprio Deus. E eu oro que você receba esse tipo de visão, que os seus olhos espirituais recebam esse tipo de visão. Por quê? E talvez uma pergunta interessante a fazer aqui é: então o que esses dois têm em comum? O que o Balaão e o Moisés têm em comum? Eu quero usar mais uns textos bíblicos, e eu tinha lido Jó, lá no começo, eu tinha lido Jó 32, mas se você prosseguir na leitura, quando você chega no capítulo 33, é interessante aqui que no verso 14 de Jó 33, diz, agora eu estou lendo a versão transformadora, pois a verdade é que Deus fala. Olha que interessante. Ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. O que é importante? Por que trazer isso agora? Porque tendo construído o que eu já construí aqui no nosso pensamento, por isso esse verso é tão importante, porque a verdade é que Deus fala. Então, Ele quer trazer entendimento. E como é que Ele vai trazer esse sopro sobre a minha vida? Ele quer falar comigo. Ele quer, então eu preciso estar sempre num ponto aonde eu possa ouvi-lo. Mas é interessante que o verso diz que ora, de um modo, ora de outro. Deus pode falar por sonhos, por visões. Tanto o texto lá é um texto um pouco pesado, mas se você ler os próximos versos, vai falar que Deus fala por sonhos, fala por visões, Ele levanta pessoas, tudo isso, e isso é válido. Mas o que é mais importante não é como, é o que. E o que é o que aqui? E Deus fala. Deus quer falar comigo e com você. E Ele quer que nós estejamos abrindo a nossa visão e os nossos ouvidos espirituais. Ele quer atrelar essas duas coisas e começar a realmente falar profundamente comigo e com você. E é lógico que você só vai poder ouvir cada vez mais Deus falar quando você realmente cultiva um relacionamento extremamente pessoal, extremamente constante e extremamente e totalmente, realmente dado para o Senhor. E eu quero que você entenda isso. E eu quero trazer mais dois versos, Talvez vamos considerar como dois conselhos bíblicos mediante tudo isso que eu estou dizendo. Um do Velho e um do Novo Testamento. E vamos tentar amarrar tudo isso rapidamente. Provérbios capítulo 4, verso 25. Se você tem a sua Bíblia, abre aí. Provérbios 4, 25, na NVI diz assim: olhe sempre para a frente e mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Olha sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. É interessante que quando você vai estudar o original hebraico, como o hebraico é uma língua muito mais rica do que é o português, é interessante que o hebraico traz um conceito de por que olhar para frente e por que manter o olhar fixo no que está diante de você.
E a Bíblia amplificada é uma Bíblia em inglês que ela amplia, né, tanto no Velho Testamento hebraico como o grego no Novo Testamento. Amplificada, uma tradução da amplificada em inglês para o português, ficaria assim: deixe seus olhos olhando diretamente para a frente, na direção do caminho da coragem moral, e mantenha seu olhar fixado na frente de você, na direção do caminho da integridade. É interessante porque as palavras hebraicas, elas incluem essa conotação de coragem moral e de integridade. Então, se nós realmente entendemos que Deus fala de várias maneiras, mas algumas vezes não lhe damos atenção, por que não lhe damos atenção? Porque coisas entram no caminho para afetar esse lado moral nosso e para afetar nossa integridade. Se você deu ouvido a tudo que foi postado sobre o coronavírus, ou a tudo que foi postado na política recentemente, realmente isso afetou você moralmente e provavelmente na sua integridade, porque você talvez começou a balançar. E o que eu estou propondo aqui é que, se nós olharmos sempre para frente, manter os olhos fixos diante de nós. Por que manter? Porque o autor de Hebreus vai chegar lá depois, lá no capítulo 12, no início ele vai falar assim: mantém seus olhos fixados em Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e Ele será o consumador. Eu vivo repetindo esse verso. Ele é o autor e consumador, mas mantém os olhos fitos. Por que manter os olhos fitos em Jesus? Porque eu já falei em alguns grupos que eu participo, falei: gente, todo mundo aqui é crente, eu não vejo ninguém postando versículo bíblico, eu não estou vendo mensagens bíblicas, eu não estou vendo mensagem que volta a nossa visão para Deus, eu estou vendo muita opinião sobre situações, mas a nossa visão está ficando turva. Por quê? Porque nós não estamos olhando na direção certa. E é isso que Provérbios está dizendo: olha para a direção certa. Porque se você quer realmente, domingo passado você decidiu: não, eu quero andar nas certezas dos olhos espirituais, então você precisa entender que para fazer isso, você vai ter que manter seus olhos realmente diretamente para frente, e você vai ter que manter seus olhos espirituais fixados realmente no caminho correto, e esse caminho correto é só o sopro do Todo-Poderoso pelo seu Espírito Santo é que vai manter você nesse caminho e vai manter você fixado nesse caminho. Eu quero que você entenda isso. Então vamos para o verso lá do Novo Testamento para a gente já encerrar. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2 diz, Paulo está dizendo aqui, e a versão transformadora, eu creio, para mim foi a que melhor resumiu. Ela diz assim: uma vez, verso 1, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Porque, meu irmão, se você não se converteu a Cristo Jesus, você não nasceu de novo, então você nunca vai ter o sopro do Todo-Poderoso, porque você não vai ter o Espírito Santo agindo sobre você, porque é a salvação que abre a porta para tudo isso. Então Paulo está dizendo: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. Olha só, eu tenho que manter os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Aí o verso 2: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então eu não posso pensar nas coisas da... Não. O que Jesus resumiu tudo isso lá no Sermão do Monte, no final do capítulo 6? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E eu quero encerrar com isso, com esse pensamento. Meu irmão, eu quero conclamar você
eu quero, se for necessário, te exortar, mas eu quero mais que exortar, eu quero em nome de Jesus te incentivar, te encorajar, te suplicar, mas te dando ânimo para que você possa, em nome de Jesus, pela graça do Todo-Poderoso, você possa ser aquele em qual o Espírito que habita em você lhe dá entendimento, porque você recebe o sopro do Todo-Poderoso sobre você, como disse lá em Jó 32, você recebeu, e porque você recebeu, então você não é uma pessoa que é desleixado em sua visão, e onde você foca e tudo mais, você mantém seus olhos fitos, porque você recebeu uma nova vida em Cristo, então seus olhos estão fitos nas realidades lá do alto, porque você olha para situações políticas, econômicas e de saúde, mas você consegue olhar para o alto e você consegue vislumbrar uma coisa maior que vai sobrepor tudo aquilo que está acontecendo aqui. Porque o que me entristece muito é ver crente que não consegue ter a visão do alto para sobrepor o que está acontecendo aqui. Porque se tem um povo que pode fazer isso, somos nós, somos a igreja, eu e você. Então eu quero conclamar, eu quero te incentivar, eu quero te motivar para que essa semana, começando hoje, você comece a olhar para Deus e você comece a pedir que realmente, como uma sequência do que foi falado domingo passado, a sua visão realmente, como diz Paulo em Colossenses, ela esteja fita nas realidades do alto, onde Cristo está, e é por isso que você consegue trazer o céu para a terra. Você vai conseguir trazer o céu para a terra, nos seus posts, naquilo que você faz, no seu dia a dia, você vai trazer o céu para a terra, porque os seus olhos espirituais estão muito mais aguçados do que os seus olhos naturais. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê essa vitória e que Deus nos dê visão, em nome de Jesus, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, eu peço pela tua graça, eu peço, Pai, pelo teu poder, que nessa noite, todos aqui, pelo teu Espírito Santo, seja gerado um ânimo, seja gerado um espírito de vitória, um espírito realmente, o teu Espírito Santo gera em nós um espírito realmente de força, de poder, Pai, que o teu poder esteja fluindo sobre nós agora nessa noite, que realmente o sopro do Todo-Poderoso esteja sendo sentido e ouvido, Deus, que realmente o Senhor esteja tocando a nossa visão, Pai, para que a nossa visão seja realmente a clareza que só o Senhor pode produzir sobre nós, Pai, para que a nossa mente, Senhor, e o nosso coração tenha capacidade realmente de entender e compreender as situações, não na ótica terrena, mas porque a nossa visão está concentrada no alto, aonde o Senhor está, Senhor Jesus. E eu peço que isso se torne realidade sobre nós e sobre as nossas vidas. E eu peço que o teu Espírito Santo agora venha e realmente move, sopra, toca, produz aquilo que só o seu Espírito Santo pode produzir. E eu oro isso em nome de Jesus, realmente pela fé, gerando isso como algo concreto que está acontecendo sobre a tua igreja, sobre todos aqueles que querem receber isso hoje. Então que recebam agora em nome de Jesus, para a honra e glória tua é que eu oro, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém e amém. Amém? Eu sei que isso foi forte, mas amém. Deus tem os seus propósitos, então entenda os propósitos de Deus
nessa mensagem. Se você não lembra tudo que foi pregado domingo passado, vai lá no YouTube, entra lá, ouve a outra mensagem também e linka os dois, vamos ligar os dois. Por quê? Porque é importante que Deus toque a minha visão e a sua, e Ele tocou nessa noite, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Ele tocou a minha visão e a sua, amém, amém por isso. Eu não posso deixar de aproveitar, né, que nós estamos juntos aqui, então eu tenho que dar avisos e eu deixo para o final, não é para quebrar o espírito do culto, não, é porque isso também é parte da nossa adoração e é parte importante para nós funcionarmos como igreja, né? Por isso que eu já venho dizendo há muito tempo que a igreja não é prédio, a igreja somos nós, e a igreja está ativa. Então essa é a primeira coisa que eu quero falar nesse momento, esquece essa questão de isolamento e se quando vai voltar. Mas, como assim esquece? Não, esquece no sentido de que você está vivendo um momento novo e com oportunidades novas. Então, entenda as oportunidades novas. Essa semana mesmo, fiz algumas chamadas em vídeo, né? Porque o WhatsApp agora, antes era só 4, agora pode até 8 pessoas. Tem o Zoom, por exemplo, que é um aplicativo de reunião. Participei de uma reunião de 30 pessoas, foi interessante. Então, tudo isso é a tecnologia permitindo que você possa chegar perto de pessoas e tocar a vida de pessoas. Quem você tem tocado, seja familiar, seja irmão na fé, que essa semana então você descubra oportunidades novas, né? No meio dessa novidade toda, você descubra oportunidades novas para servir. Há exemplo, e eu quero já agradecer pelos alimentos, né, e produtos de limpeza, conseguimos angariar bastante coisa, graças a Deus, e eu agradeço a todos que se dispuseram, foram, né, adquiriram, trouxeram, doaram, e os diáconos e nós pastores estamos distribuindo, tá? E a gente vai estar tentando manter informado na medida do possível, mas eu agradeço a vocês. Também ainda temos álcool gel, álcool líquido 70% para quem está precisando, só não temos os recipientes. Então tudo isso são coisas que nós estamos tentando fazer para ajudar, né, as pessoas. Como eu disse, né, domingo passado, o número do WhatsApp da igreja é 99128 2641, vai aparecer aí no vídeo, né? 99128 2641. Eu estou usando uma lista de transmissão via esse número, tá? Para você receber todos os avisos, você receber as notificações e informações que tudo tem a ver com a igreja, tá? Então, se você não colocar esse número nos seus contatos, põe lá igreja e põe o número lá e salva nos seus contatos, então você não vai receber essas mensagens. Então, por exemplo, talvez você não saiba, né? Porque nós estamos incentivando você a usar as mídias sociais da igreja. Talvez você não está perdendo o fato de que tem uma live de quarta. O irmão Mário tem conduzido uma live no Instagram da igreja de quarta-feira, sempre chamando o irmão para discutir o que foi pregado, né? O que eu acabei de pregar quarta-feira, às 9 horas, eles vão entrar para um tempo de discussão, uma ampliação, na verdade, dos pensamentos que foram dados na mensagem. Talvez vocês jovens, né, estão perdendo, ou os pais não estão sabendo que os jovens estão fazendo lives, ou estão fazendo as suas reuniões virtuais, como todos nós, escola dominical, hoje de manhã, 9 horas, agora o culto, 18h30, mas talvez alguns pais que têm crianças pequenas, elas não estão sabendo que elas não estão recebendo vídeos, né, que estão sendo produzidos pelo Ministério Infantil. Vários trabalhos foram feitos pelo Ministério Infantil e têm sido mandados para as crianças. E eu sei que muitas crianças estão recebendo, mas talvez o seu filho não esteja recebendo. Por quê? Porque nós não temos um canal com você, tá? Então registra
o número da igreja, 991282641, registra lá, e se você não receber informações essa semana, então entre em contato com a gente, que nós vamos tentar trazer, tá, dar um jeito de conectar aí com você. E nessa modernidade toda, né, a gente está aprendendo um monte de coisa, então não esquece sempre de dar o joinha, lá no Instagram bate o coraçãozinho, esse é o like do Instagram, o joinha do Facebook, porque a igreja tem página de Facebook, tem site, tudo tá tudo ali. Então, se você quer ouvir outra coisa de novo, então você pode entrar ali e resolver tudo isso, ok? E por último, né, quem quer, né, contribuir com o seu dízimo ou quer dar uma oferta, então se você é Bradesco, é transferência direta, mas se você não é, então você tem, né, a opção do DOC, do TED, ou você tem que ir lá num caixa eletrônico e fazer um depósito direto. E aqui no vídeo segue também as informações da conta da igreja, tá bom? Então esses são os nossos avisos dessa semana, e qualquer coisa a gente vai postando via uma lista de transmissão, então você vai receber uma mensagem direta do número da igreja, tá? Então essas mensagens que você recebe pelo número da igreja, por isso que você tem que ter o número da igreja nos seus contatos, e assim a gente vai conseguindo manter todo mundo informado e abençoado, e é isso que a gente quer. Nós somos igreja viva, eu e você, tá? Então nós temos que manter contato, nós temos que estar juntos, apesar de que nós não estamos no mesmo prédio nesse momento, mas nós temos algo que nos une, que é o Espírito Santo, e nós estamos juntos. Então que essa semana, cada um de nós que faz parte da nossa igreja, desse corpo local, nós sejamos realmente abençoados, nós sejamos guardados, nós estejamos dentro do consolo do Espírito Santo, mas que a nossa visão seja ampliada, o sopro do Espírito seja tremendo sobre a sua vida e a minha, em nome de Jesus. Aleluia por isso. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas não desliga ainda não. Eu pedi para que tanto o vídeo das crianças como o vídeo dos jovens fosse repetido. Primeiro porque eles fizeram isso de todo o coração para você, mãe, e eu creio que você foi abençoado ao assistir aqui. E como deu muito trabalho, né, mas não é por causa disso, mas também deu trabalho, eu pedi para colocar de novo. Então nós vamos assistir novamente o vídeo das crianças e o vídeo dos jovens, porque hoje é um dia especial e você, mãe, merece, tá, essa homenagem. Então assista de novo, tá, e seja abençoada também, em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor. Semana abençoada para todos, em nome de Jesus. Hoje eu acordei pensando em você e percebi quão grande é o meu amor por ti. Com palavras pequeninas, estes versos rabisquei pra dizer, mamãe querida, você é muito especial. Mamãe querida, você é a mais linda flor que há em meu jardim. Mamãe querida, você tem um perfume tão suave que igual não encontrei.
mamãezinha, você é um pedacinho do céu. Deus te abençoe, te guarde, Faça resplandecer Teu rosto sobre ti. te mostre tua graça E te dê paz. Cantamos amém, amém, amém. Cantamos amém, amém, amém. Deus te abençoe, e te guarde, faça resplandecer teu rosto sobre ti, te mostre tua graça. e te dê paz. Mãe, feliz dia das mães, que Deus te abençoe.